Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E esse ano está sendo muito bacana, né? Como eu falei para vocês, eu tenho essa meta de 2 entrevistas por semana. E esse assunto aqui, eu acho que eu nunca, como o da semana passada, eu nunca tinha ouvido em outro canal, até mesmo em eventos, que era falar sobre essa parte do alojamento, né? Para as mineradoras que ainda têm esse serviço, por assim dizer, esse benefício, né? Em alguns casos, de somente áreas remotas, de ter vila de funcionário. Eu estou aqui com o Fred Mansur, especialista nessa área. Fred, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração. Obrigado, Petro, pelo espaço e pela oportunidade de a gente falar desse assunto que é tão relevante em todos os cenários de obra, expansão e desenvolvimento da mineração, e é tão pouco discutido porque existe um tabu, né? Existe um medo de entrar nesse assunto. Então, assim, obrigado pelo espaço aí, a gente teve a esposa Ibram conversando rapidamente, é muito importante a gente entrar com esse assunto aí para os seus ouvintes e trazer também opiniões diferentes, ideias para a gente fazer a inovação que a gente precisa fazer, que eu vou comentar ao longo da nossa conversa aí. Perfeito. Pessoal, soltar aqui, agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores e soltar a vinheta deles. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Beleza, agradecemos aqui aos nossos patrocinadores. E, como eu falei, pessoal, nós vamos falar sobre esse assunto, né, dos alojamentos, que seria basicamente, que eu até estava falando aqui nos bastidores com o Ed, né, sobre esses... que seriam os desafios, né, hoje em dia, dessa expansão do setor mineral e esses impactos dos alojamentos. Foi a primeira vez que eu escutei falar sobre isso, foi quando eu era estudante, Fred. Uhum. Que ele saiu da escola, da universidade, para ser prefeito. Eu falei, prefeito, engenheiro? Aí eu falei, não, que a gente estava fazendo parte do alojamento, que era para 350 pessoas numa obra civil, então tinha que ter essa figura, ele explicou para a gente bem direitinho. Mas eu já queria começar te perguntando isso, né? Quais são, assim, os principais desafios, né? Enfrentados, sobretudo, pelas empresas que você trabalha, né? Mas principalmente as mineradoras, durante essas expansões, relação à construção de alojamento para os trabalhadores. Não, perfeito, Petro. Veja bem, a parte de alojamentos, ela é consequência da demanda de mão de obra, certo? A gente está vivendo agora um cenário que está tendo muita obra, somente por parte da Vale, na descaracterização de barragens, que ela está colocando isso como prioridade. Então, além da expansão, da manutenção que já precisa ter, ainda tem essa obra específica. E a gente também tem as obras de reparação aí, né, que aconteceu em Brumadinho e em Mariana. O que aconteceu? Vamos pensar um cenário, eu sou de Minas, né, então a gente tem um cenário forte aqui, a gente está na capital, eu acho, mineral aí do Brasil, a gente tem obras em cidades vizinhas, então você tem uma cidade aí de 14 mil habitantes, tendo 3 mil alojados, 4 mil alojados. Na cidade vizinha, que geralmente o que a gente fazia? A gente pegava esse quantitativo e diluía na população na região. Hoje você não consegue, porque você na cidade vizinha também tem obra e tem mais 3 mil alojados. Na outra cidade tem mais 1.000 alojados, 500 alojados. E geralmente essa migração de trabalhadores para atender essa necessidade causa na cidade, porque a cidade não é projetada para isso, ela não é planejada. Acaba sobrecarregando a questão do sistema público, transporte, saneamento, saúde. Automaticamente também você tem uma inflação do aluguel. Então, quando a gente fala que a gente vai fazer repúblicas, né, principalmente que 80% dos casos são repúblicas, a gente consegue ter uma alavancagem de custo de locação
que prejudica a população. Existem algumas vertentes de montagem temporária. Só vem aquela questão de política, né? Tem cidade que prefere defender, e cada um que é proprietário de imóvel receber, do que a empresa ir lá e fazer uma montagem, igual você mesmo falou, um centro de vivência, uma vila, que a gente conversou no bastidores, uma vila de operários. Então tem cidade que permite, tem cidade que não permite, tem cidade que tem lei orgânica, o que resulta numa ausência de disponibilidade de imóveis, ou quando tem o imóvel ele não é próprio para receber, porque é totalmente diferente uma casa residencial em transformá-la em um alojamento. Você tem normativas e tudo mais, então não é tão simples de fazer isso, e acaba não tendo. A gente teve aqui em Minas Gerais, em algumas cidades, que não tinha onde pôr gente. A empresa precisava, tinha um cronograma de obra, e aí atrasa a obra, atrasa o cronograma, e aí vai ter toda aquela consequência estrondosa quando tem um mau planejamento. Então a gente fala que a gente consegue solucionar isso com o planejamento anterior à obra. Quando está em fase de desenvolvimento de projeto, a gente já entra com algumas alternativas, algumas soluções, alguns pareceres, para que não seja tão desigual esse andamento de obra aí no final, ao longo do tempo aí. Não, mas realmente tem que entrar nessa fase de planejamento, né, essa questão, porque como a gente falou no início, imagina, como você mesmo disse, uma obra aí com 600, 500 funcionários, lugares longe, remotos, nossa, é complicadíssimo. Na cidade de Itabirito, é uma cidade perto da capital, nós temos lá hoje 3.600 alojados. Em Ouro Branco, que é 60 quilômetros, nós temos 3.000 e poucos alojados também. Então, assim, nós temos só ali um volume de 7.000 pessoas sobrecarregando. Uma cidade a outra é 40 minutos. Ainda tem a necessidade, que é isso que você está dizendo, de locais remotos, que aí a gente tem que dar segurança, conforto, qualidade, conforme normativa e lei trabalhista, para os alojados. Que o alojado, quando ele está bem confortável, ele está bem com a sua moradia, ele produz mais. E a gente tem um grande problema no Brasil, não é um grande problema, não é o termo certo, mas nós temos um marco histórico que o alojamento ele associa a trabalho escravo. Quando você tem um alojamento que ele não tem condições, ele é imediatamente feito direcionamento como análogo escravo e entra, inclusive, para uma lista do governo federal que impossibilita de pegar empréstimo, que impossibilita de participar de obras públicas, enfim. Então, a gente tem esse marco agora, que a gente fala que a gente está tendo uma revolução nesse momento agora, por quê? Tudo está evoluindo, né? Tudo está virando tecnológico, quem diria tempos atrás a gente falar de podcast, né? Então, a gente vem observando que a cultura dentro das empresas vem mudando. Eles têm tido entendimento que quando você faz uma estruturação de hospedagem boa, você consegue recrutar bons profissionais. Automaticamente, com bons profissionais, você consegue desenvolver a sua obra. Então, a gente está nesse momento agora desse marco temporal da revolução, que a gente tem muita inovação. Por quê? O alojamento ele é uma atividade hoteleira. Nós desenvolvemos uma atividade hoteleira, só que ela não é regulamentada, que a lei de hotelaria no Brasil é regulamentada como turismo. Então nós temos uma lacuna que fala, eu estava até numa reunião anterior, a gente estava dizendo exatamente isso. Você colocar os seus alojados, seus funcionários no hotel, que tem toda a lei de hotelaria sendo seguida, só que ela não passa da NR 24/18, que é a lei regulamentadora em situações de trabalho. Por quê? Quem está errado nesse momento? É o hoteleiro ou é a empresa? Se o fiscal do trabalho, ele vai atrás da lei da normativa. Então, a gente está nesse momento de discussão, a gente tem feito trabalho junto a algumas clientes, exatamente trazendo modificações. Aí a gente tem aquele lapso, né?
Quem está acostumado com a zona de conforto sempre fala, não vamos fazer mudança, não vamos trazer inovações, para que isso? Mas a gente leva e tem dado resultado que diminuiu nas consequências culturais, sociais e de desenvolvimento humano no alojamento. Então tem gestores que não concordam, que é daquela política antiga, que é aquela engenharia antiga, né? E isso hoje afeta muito. O ser humano ele mudou, ele tem acesso à informação muito mais rápido, ele comunica. Então você daqui conversando com uma pessoa que está numa obra lá na África, no Chile, a gente tem alojados chilenos, peruanos, que também vêm para o nosso país, então a gente ainda tem que dar um conforto para ele a mais. Seja bem-vindo ao nosso país. Obrigado por estar aqui acrescentando, porque não tem mão de obra para toda a cadeia produtiva do Brasil. Graças a Deus, né? A gente fala que a gente tem milhões de desempregados, mas você vê que cada dia que passa, a gente fica mais difícil fazer contratações, principalmente contratações qualificadas. Então, isso traz inovação, obriga a gente a evoluir. E nós temos que abrir esse tema, porque as pessoas têm medo de dizer, e quando elas falam qualquer coisa, discordam, tem a analogia ao trabalho escravo. Esse é o principal tabu que nós temos hoje nesse segmento de alojamentos. O medo de ficar associado à analogia ao trabalho escravo. Mas interessante você falou, Poeta. Aí, com essa quantidade de pessoas, né, que ficam nesses municípios e tal, de que forma você observa que esses alojamentos temporários, né, por assim dizer, impactam essas comunidades locais? O principal impacto que eu vejo é o sobrecarregar o sistema público. O sistema público ele não acompanha o desenvolvimento. Segundo ponto que eu vejo como principal, né, impacto é a questão da inflação dos aluguéis, que a população mais necessitada não consegue acompanhar. O terceiro é o crescimento desordenado do mercado imobiliário, porque automaticamente, se você tem uma inflação de imóvel, todo mundo, eu vou construir mais. Aí chega lá na frente, quando acaba as obras, a gente viu isso em outros projetos, que é o impacto da desmobilização. A cidade ficava com aquela estrutura, ficava com aquele monte de imóvel, mas ficava aquele monte de imóvel lá desvalorizado. Por quê? Não é desenvolvido um planejamento anterior mesmo ao projeto. Eu já vi alguns projetos, isso foi sinalizado por algumas clientes, que para elas participarem de alguma concorrência, elas tinham que dar uma alternativa de alojamento, como seria o alojamento no momento de concorrência, sabe? Prevendo mesmo esses problemas, sabe? Então, assim, já é um pouco visto, estudado, já tem sido levantado, mas acontece ainda no dia a dia, e a gente trabalha com participações, junto à sociedade, com contramedidas, para tentar diminuir esse impacto. Pensa, você está na sua casa de boa, acostumado a fazer o seu churrasquinho no domingo, do lado da sua casa tem 60 pessoas fazendo o churrasquinho, com o pagodinho. Traz como? Daquela campainha das caminhonetes, pim, 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 saindo toda hora. Traz um desconforto, sabe? Então, também quando a gente tira o alojado do centro urbano, coloca ele mais isolado, cada vez mais isolado, ou você tem que dar mais contrapartidas para eles de conforto, acessibilidade, para eles, né, deslocarem de um lugar para o outro, quando é centro de vivência mais isolado, igual você mesmo falou em vilas e tudo mais, você faz um mercadinho, você faz um salão. Por quê? Para o cara ter aquele seu dia a dia, as coisas básicas. Não é só o fato de comer e dormir como era antigamente. Hoje tem centro de vivência que tem espaço ecumênico, academia, salão que atende 4 vezes a semana, um mercadinho mesmo, que a pessoa vai ali e faz sua compra, com taxa, não um valor inflacionado, porque já teve no passado gente que aproveitou, eu tenho a demanda aqui, eu vou superfaturar. Não, com preço normal, com preço justo. Tem alguns que eu já vi até sem fins lucrativos, ele pega o preço do custo, só coloca a nota fiscal e repassa. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Quanto mais você tira,
do centro urbano, mas você tem que fazer contrapartidas, sempre. Porque o cara está longe da casa, né, você tem que dar internet para ele estar comunicando. Hoje tudo a gente fala WhatsApp, né, ligação de vídeo, e a pessoa está ali para fazer o desenvolvimento de um local. Depois ele vai embora, aquilo que ele trabalhou, que ele lutou, que ele participou, vai ficar ali de benefício para a contratante. Então a gente tem que zelar por esse conforto, por essa qualidade. E a gente tem que ter várias preocupações. Um exemplo, né? A gente passou agora por um processo de pandemia, de Covid. Foi uma loucura que nós... acho que foi uma escola, né? Claro que foi muito trágico, mas foi uma escola de cidadania para todo mundo. Porque nós tivemos que nos isolar mais, porque a gente tinha risco de contato. Então você pensa, eu tive situações na época do Covid, que os alojados eles eram intrusos na cidade, eles eram indesejados, mas foi fechado todas as fronteiras, então não tinha como ele se direcionar, não tinha avião, não tinha ônibus, para ele sair do alojamento e ir para casa. Tinha o temor da doença, eu vou ficar contagiado, né? Eu vou pegar a doença, eu vou falecer, porque o índice de óbito é muito alto. E aquele alojado? Ele era mal visto no local, ele não podia trabalhar, porque as atividades foram paralisadas, e ele podia ir embora. O que você faz com aquele alojado? Como que você absorve isso? Como que você diminui? Isso sem falar das questões todas sanitárias, todas as medidas que nós fizemos de contrapartida, casa de isolamento, qualquer sintoma ele era direcionado para assistência médica num local específico, enfim. Mas o psicológico daquele alojado, daquele momento. Teve uma empresa, não vou citar o nome, que os moradores foram no centro de vivência e puseram fogo, querendo expulsar o pessoal, porque eu toquei minha casa, você não está aqui, você tem que ir embora. E os caras não tinham como ir embora, porque não podia rodar, os ônibus, avião, tudo foi cada vez mais reduzido, enfim. Então, assim, são assuntos que vieram à tona com o Covid, que traz hoje uma preocupação que a gente hoje já consegue trabalhar com uma maior tranquilidade, a gente já consegue ter um plano desenvolvido isso. Então, para tudo, o planejamento inicial é fundamental, sabe? Entendi. Pegando já um gancho nessa sua resposta, Fred, como é que estão as empresas, essas grandes mineradoras, estão lidando com esse aumento da demanda, dessa infraestrutura adequada para essas grandes expansões? Estamos vendo aqui na Bahia, né, que está tendo muito investimento, também aí em Minas, no Rio de Janeiro. Como é que está a sua visão? Como é que você observa isso? Eu tenho visto, eu tenho sentido, assim, tem chegado... Existem momentos que eles perguntam qual seria o entendimento, o impacto, tentam fazer um estudo anterior. Vamos falar dos projetos aí, mais ou menos 60% hoje já tem essa visão. A realidade, tem hora, não bate com o que nós planejamos, né? Que a gente acaba tendo várias variáveis, vamos assim dizer, como quase toda obra. Quase toda obra a gente quer... Quem nunca ouviu falar a obra está atrasada, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, específico, porque a gente planeja, aí chove, não chove, falta água, enfim. Mas a gente já tem visto esse indicativo e a preocupação. E o principal ação assim, que eu vejo diariamente é que as empresas estão fazendo fiscalização. Porque antigamente não tinha fiscalização. Você contratava um empreiteiro, a responsabilidade era do empreiteiro. Hoje, as grandes empresas, eu posso falar em nome da Vale, né, como a gente presta serviço, a gente passa por fiscalizações semanais. Não só de um tema, mas de vários temas, de saúde, de segurança, de qualidade de conforto, de social. A gente tem uma preocupação em relação à área de risco que a gente fala para os alojados, questão mesmo assim, próximo de pontos de droga, de prostíbulos, de bares. Bares até que é difícil hoje, né? Porque tem o Brasil, principalmente Minas Gerais, é a capital do barzinho, vamos assim dizer, né? Principalmente nos interiores. Mas a gente levanta isso tudo. Por quê? Para tentar dificultar um pouco, tentar orientar sobre drogas. Então, as empresas fiscalizam. Que se não tiver tudo conforme, o pagamento fica travado conforme o contrato. Então, eles têm tido esse zelo cada vez mais.
até mesmo para isentar a responsabilidade trabalhista indireta, porque a direta é da contratada, e até mesmo tentar desenvolver com medidas para conseguir atender aquele volume de pessoas que eles planejam para ter o eficiente. Então, porque senão começa o projeto a ficar atrasado, e aí a gente sabe que tempo é dinheiro. Atrasou a obra, é mais custo, menos tempo de crescimento, então eles têm tentado fazer essas soluções aí, tem dado um resultado bem legal, sabe? Entendi, realmente é bem importante. E Fred, esse tipo de alojamento, você falou até um pouco no início, né? Existe só para grandes mineradoras, para grandes empresas, ou empresas menores também usam esse serviço de alojamento? Ô, Peterson, bem interessante. Antigamente, a gente tinha muita demanda só em grandes empreendimentos. Hoje não. Hoje, com a escassez de mão de obra, principalmente local, a gente tem sentido desde empresas menores, com tempo menores de obra. Também uma coisa que também a gente fala que migrou para os alojamentos, por quê? Inclusive eu te falei lá no início, como a hotelaria ela é feita para turismo, ela não atende os requisitos legais do Ministério do Trabalho. Então, começa a conflitar e aí começa a migrar para os alojamentos, né? A gente tem várias modalidades de alojamento, você mesmo falou, vila de operários, centro de vivência, repúblicas, acampamentos que tem em carpa. Então, existem várias metodologias. E aí, dia após dia, vem aumentando essa demanda. E a gente não usa só no setor mineral. A gente tem para obra de infraestrutura, barragem de hidrelétrica, estádio de futebol, indústria, porto. Então, a gente vai indo aí em segmentos que necessitam do alojamento. Hoje a gente tem visto muito na zona rural, Penha de Cana, a gente teve hoje em Bento Gonçalves denúncia de análise de escravo por causa de alojamento. Então, existe, por mais que pareça assim, uma coisa tão fora da curva, tem hora que do nosso lado aqui a gente pega uma situação de fato que não é condições humanas de moradia, sabe? A gente já foi cotado, né? A empresa foi lá, passou por uma fiscalização, tomou uma multa do Ministério do Trabalho, ela corre para a gente tentar regularizar e tentar diminuir essa multa ou recorrer a essa multa. E a gente ir lá e encontrar a situação. É coisa inacreditável. É coisa assim que eu acreditava há anos quando eu comecei, hoje eu já estou aí quase há 18 anos no mercado, que eu não acreditava que existia. Eu falava, não, isso é da época do senhor feudal. Não, até hoje, infelizmente, acontece. Pouco, mas acontece. Sabe? Então, é evolutivo, tem tido esse evolutivo aí, sabe? Realmente, é feito como acho que o aumento também da comunicação, aumento também notícia minuto a minuto, começa a acontecer e a gente já ficar sabendo, já ter atuações, né? Mas, sim, hoje a notícia é muito rápida. Tem empresas sérias que você trabalha, que você tem, que fazem esse trabalho e demonstra para o nosso público que tem controle, né? Tem tudo. Sim, aí, sim. Você até já falou um pouco, mas queria que entrasse um pouco mais nesse assunto, Fred, né? Os impactos sociais, assim, mais comuns, né? Quando tem esse grande influxo, assim, de trabalhadores para esses empreendimentos, somente em regiões mais distantes, mais remotas. Sim. Uma do grande impacto que acontece também, falando direto em população, o índice de furto aumenta, tá? Também, infelizmente, aumenta, sabe? São um dos principais... Oi? Peters? Opa, voltou. Você podia começar a resposta de novo? Peterson? Estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Que tinha sumido, você sumiu. Então, esse é um impacto direto que acontece com a população. Vamos começar de novo, Tá.
Beleza. Essa internet hoje não está ajudando. Não, fica tranquilo. O impacto principal que a gente vê de forma direta, né, é relacionado à questão da população. Primeiro é o índice de furto na cidade. Se a polícia e os órgãos de segurança competentes não estiverem muito bem alinhados, né, com uma comunicação bem alinhada com toda a esfera que está envolvida com essa atividade, tem um aumento significativo de furto. Tá? Segundo impacto, infelizmente, que acontece é o aumento de gravidez na cidade. Por quê? Você tem muitos trabalhadores que estão fora da cidade, aproveitam, enfim, e acaba tendo esse aumento. Então, a gente faz campanhas para tentar diminuir, né, tentar conscientizar e tudo mais, para tentar diminuir até mesmo esses impactos, porém nós lidamos com pessoas. E lidar com pessoas, cada um tem sua percepção, cada um tem seu costume, cada um tem a sua atitude individual, que por mais que nós como empresa tentamos doutrinar, não acontece, não tem como você entrar, e ainda mais que você tem colaboradores, né, de todas as idades, né? Você tem aquele cara que tem 30 anos de obra, como você tem um cara que começou agora, com 18 aninhos. Então é muito difícil de controlar isso. Então a gente consegue tentar diminuir esse impacto. Com os órgãos de segurança, a gente faz reuniões com a comunidade para tentar ouvir mecanismos de identificação ou até mesmo de acionamento de plantões para ser uma ação imediata junto à segurança do local, sabe? Até mesmo, igual eu falei, quanto mais a gente tira esses alojados do centro urbano, a gente tem a preocupação também com a segurança desse colaborador fora do centro urbano, porque ele está lá ali isolado, enfim. Então, são várias vertentes que a gente pensa, todo ele que a gente chama de plano de mobilização, que a gente leva, né, para quem está executando a obra, as dificuldades daquele cenário ali. Realmente, a visão tem que ser essa mesmo, né? E a gente trazer, feito eu sempre falei aqui, que a gente conversou nos bastidores, esse vai ser um assunto bacana, né? Não vou chamar de polêmico, mas esclarecedor mesmo, para as pessoas observarem, né, que existe essa situação, mas tem empresa por trás e é gerenciável, né? Sim, é gerenciável e a gente tem indicadores, sabe, Petros? Igual você mesmo falou, a primeira vez que você ouviu falar foi um prefeito. O que é um prefeito? Exato. O prefeito ele é aquela pessoa responsável para fazer o zelo mesmo, para cuidar mesmo do alojamento, as obrigações, porque a gente monta pequenas cidades, quanto mais remoto, maior o projeto, é necessário fazer uma montagem. Eu já vi, você mesmo falou aí, de uma empresa aí no passado, ela tinha 14 mil alojados, a cidade tinha 3 mil, eles montaram uma cidade que era um número muito maior de moradores. Aí sim, é a mesma coisa, tem a prefeitura, tem a parte fiscal, tem a parte financeira, é quase como se fosse uma administração pública-privada, exatamente com esse fim. E a gente identifica também, por isso que eu falo que a gente tem vários indicadores, né? A gente começa até mesmo a falar, tal casa está dando problema, a gente vai ver o fundo, o problema é aquele colaborador que talvez desentendeu com alguém no campo, e ele leva o problema para casa, para o local de descanso, e tem vezes que ele desconta a raiva no alojamento, achando que está descontando na empresa. Ora, também a gente já viu em outros cenários, né, ser os colaboradores, né, se juntarem ali para fazer motins, fazer greves, só não de forma legal, que o direito de greve é uma forma legal, mas forma mesmo de imposição, de pôr fogo em alojamento, pôr fogo em colchões, sabe? Dependendo, era o número menor de pessoas, não tinha condições, esse caso específico que eu presenciei, não tinha
condições insalubres, só que eles não concordavam com as condições. Em vez de eles falarem, não, eu não concordo, eu quero ir embora, não. Eles se uniram e puseram fogo, literalmente, nos alojamentos. Assim, foi um incêndio, quase matou uma pessoa que tinha um senhorzinho dormindo, e aí o incêndio, porque, infelizmente, tem muito material inflamável em alojamento, que poucas pessoas reconhecem, identificam, né? É uma preocupação que existe. Tanto que houve no Flamengo, né? O famoso incêndio no Flamengo. Então, o fogo ele expande muito rápido. E aí, o senhorzinho estava dormindo no seu horário de descanso, tinha um sono profundo, veio o fogo. Custaram a tirar o senhorzinho lá do quarto. Então, assim, todos esses indicativos, com uma empresa terceirizada, uma empresa especializada, ela consegue mensurar, ela consegue identificar, ela consegue fazer essa gestão de forma mais confortável, e a cliente tende a objetivar no principal objeto dela, que é a construção, que é a mineração, e não ficar por conta de resolver, porque pensa, a gente tem uma pessoa de um estado, a gente tem outra pessoa de outro estado, um do norte e um do sul. O do norte, ele toma todo dia, come todo dia seu cuscuz. O do sul toma o chimarrão. O nosso país, ele é um país muito extenso, com culturas, né, como se diz, com várias tribos. E você unificar o Brasil inteiro numa casa, você tem atrito diariamente. E o prefeito, ele exatamente vem com essa função. Resolver. Tem hora que ele é o juiz, ele não é nem o prefeito. Ele vem para identificar o problema e ver qual é o melhor entendimento e a melhor solução daquilo. Então você tem um alojado que, infelizmente, ronca muito, você tem um outro que é sonâmbulo. Então você fica fazendo aquelas demandas diárias, a gente chama essa parte, inclusive, de hotelaria, que é identificar onde tem vaga, onde não tem vaga. Esse alojado aqui não está se portando legal com esse, vamos passar esse para esse. E aí vai indo dia a dia essa administração aí, controlando tudo. É um assunto polêmico, é uma matéria diária das obras, né, que é desgastante, porque você todo dia tem alguém ali que você lida com pessoas. Então, para mim, o colchão é confortável, para você o colchão é duro, porque cada um tem o seu entendimento, mas dia após dia você está ali controlando, dando assistência, ouvindo. A gente tem um sistema aqui na nossa empresa de ouvidoria, então tudo é protocolado, tudo é atendido, tudo é ouvido, com canais de denúncia anônima ou com identificação. Com identificação, claro que a apuração, a gente tem um pós-ouvidoria, que a gente consegue falar, olha, ciclano, e aí, você fez esse chamado, deu certinho, é isso que você precisava. A gente consegue ter aquele zelo posterior, que faz o diferencial do dia a dia do alojamento. Exatamente, você falou muito bem, essa questão do dia a dia do alojamento, né? E o dia a dia. Pegando já esse dia a dia, né? Na sua opinião, nessa sua toda experiência, né? Quais são, então, as boas práticas, né, e modelos que estão sendo adotados para reduzir esses impactos? Olha, Peterson, assim, a boa prática, eu sempre bato essa tecla, são de 4 fatores, né? Organização, planejamento, estratégia e fiscalização. Você tendo esses 4 componentes, você consegue trabalhar de uma forma mais confortável, vamos assim dizer. Veja, a gente tem o costume de trabalhar com beliche. Quando eu comecei lá atrás, só era beliche, e inclusive, como era turno, era 2 turnos separados, quando o trabalhador estava no campo, a vaga dele estava ocupada em casa. Tinha rodízio de vaga. Olha como nós já evoluímos. Hoje, sempre beliche é um assunto polêmico, porque ninguém gosta de dormir um em cima do outro, tem risco de queda, enfim. Então, a gente consegue, talvez, trabalhar de uma maneira que, em vez de a gente colocar 2 beliches, a gente coloca 3 camas baixas e consegue melhor dimensionar aqueles alojados para ter um conforto maior. Fred, mas beliche é necessário? Infelizmente, em vários lugares são. Depende do volume
depende da demanda daquele local, se aquele local você consegue ter mais espaço, menos espaço, enfim, depende de projeto para projeto. Então, assim, a gente tem visto como atitude de boas práticas a diminuição. Eu já vi projetos com 8 pessoas compostos em 4 beliches. Essa pessoa, depois de ouvir a nossa análise, diminuiu para 4 pessoas por quarto. Metade. Por quê? A gente levou em consideração risco de Covid, costume de uma pessoa com a outra. Então eu falei com ele, em vez de você ter um quarto suficiente para 8 pessoas, divide o quarto em 2. 4 para um lado, 4 para o outro. Era a mesma metragem, o mesmo equipamento, tudo. Era simples de resolver. Sabe? Então a gente tem visto essas boas práticas. Como eu falei lá no início, a fiscalização ela é fundamental. A gente tem visto que isso tem acontecido ativamente, tanto por parte do governo, porque quando você tem uma demanda alta, você chama a atenção também dos órgãos, né? Como da própria contratante. Sabe? A gente teve agora em Ribas do Rio Pardo a fábrica, no setor mineral, a fábrica de celulose lá, que veio do zero. Lá chegou a ter pico de quase 15 mil pessoas nas construções. E assim, fiscalização ativa e aquilo que a gente falou, a informação é muito rápida. Então você começa a conversar com seu amigo que está em outro estado. Vem para cá que aqui a casa é assim, vem para cá que a casa é de frente para a praia. E aí começa aquela comunicação. Então, para não perder, você dá benefícios, você dá qualidade de vida, qualidade de conforto e tudo mais. E já pegando esse gancho aqui, chegando nessa parte final do nosso podcast, Fued, como é que você, então, observa assim, as tendências futuras para melhorar a qualidade dos alojamentos, assim, dessas regiões de grandes obras, sobretudo da área de mineração? Sim, Peterson, assim, eu acredito na inovação tecnológica. Eu acredito, assim, que a gente vai ver aí coisas que hoje ainda são tabus, a gente vai ver daqui 1, 2 anos ser uma realidade. Igualzinho eu falei lá atrás, a gente falava de beliche, de rodízio, hoje a gente já fala, nossa, isso era um absurdo, naquela época era uma coisa normal. O desafio principal é sair um pouco da zona de conforto. Por quê? Eu já faço há 20 anos assim, para que eu vou mudar? Isso não é tão importante. A gente escuta muito ainda esse tabu, então isso é um desafio. E o aspecto tecnológico, ele ajuda no quê? Na gestão desses alojamentos, a comunicação imediata, o reparo da necessidade, o planejamento inicial. Então a gente consegue tentar identificar mais esses pontos, que a gente fala de zona quente, né, que são os pontos de colapso, e tentar trabalhar em cada um deles de uma maneira isolada, mais assertiva, que traga uma agilidade também, de agilidade no processo como um todo. A minha empresa, né, ela veio agora com um segmento novo, a gente era especializado, a gente veio da hotelaria nós migramos para os alojamentos, especializamos em alojamentos, e todos os seus sistemas construtivos, todas as suas demandas, tanto da parte só de compra, só da parte de operação, e nós agora estamos trazendo o que chama logística de pessoas. O que é isso? A baixa de campo daquele alojado. Então a gente vai começar a preocupar do alojado desde a casa dele. Então, se ele vai sair, igualzinho eu estou em Minas, ele vai lá para o Pará, a obra que você falou lá no Pará, ele tem que pegar um avião daqui de Belo Horizonte, descer em Caranhos, Carajás, então a gente faz a emissão dessa passagem aérea, ele vai ter que ir para o aeroporto de Confins aqui em Belo Horizonte, então nós vamos levar ele até Confins, então nós vamos pegar trecho a trecho todo o cuidado com aquele alojado, porque é uma coisa legal, é um requisito legal ele ter a baixada de campo. Todo alojado tem que ter baixada de campo, mesmo que seja por intervalos pequenos e de tanto e tanto tempo, mas ele tem essa necessidade, essa logística. E aí a gente também começa a pensar, ele vai chegar a tal hora, nós vamos recepcioná-lo em tal hora, esse alojado vai para essa vaga específica, porque você começa a fazer rotatividade de vaga, né? Porque você precisa ter um fluxo grande, então você começa a pensar, então eu tenho que liberar a vaga para esse alojado em determinado quarto, que era o quarto dele inicial. E aí a gente vai trazendo essas inovações. Isso é muito similar, hoje é muito utilizado essa logística,
nos alojamentos offshore, na hotelaria marítima pela Petrobras, nas plataformas de petróleo. Por quê? O cara sai da casa dele, vai para uma sede offshore, que na casa é onshore, pega um helicóptero, pousa na plataforma. Nisso, já tem uma equipe esperando ele, direciona ele para uma cabine, né? Então, esse segmento, essa logística, a gente trouxe experiências da hotelaria marítima, dos alojamentos offshore, e estamos aplicando ele para onshore, para os outros segmentos. Porque a gente viu que tem uma demanda. Até mesmo existe a demanda, tá, Peterson, em cidades menores, igualzinho agora está tendo uma ferrovia que chama Figo, que até é feita pela Vale, onde lá tem uns 5 mil trabalhadores. Só que não tem aeroporto próximo. Então, por que não a gente não coloca ali um voo fretado de ponto a ponto? Então, ele tem que fazer o deslocamento para a capital, para pegar o voo para a cidade dele, a gente faz um voo determinado. Essa logística consegue a gente trazer mais qualidade. Eu já vi no passado alojados que moravam no Nordeste, era 3 dias para ele ir, 3 dias para ele voltar. Ele tinha 7 dias. Então, ele ficava 3 dias na estrada, chegava lá à noite, dormia, ficava um dia, no outro dia de manhã ele voltava para trás. Qual é a qualidade que nós estamos trazendo para esse colaborador? Adianta colocar um colchão confortável para ele lá? Não adianta. E você fala, mas as empresas fazem isso? Não, a empresa deu para ele dinheiro para ele pegar a passagem aérea. Ele, por economia, ele foi lá e comprou o ônibus, porque financeiramente para ele compensava. Só que indiretamente, psicologicamente, aquilo para ele fez muito mal, porque ele ficou um dia matando a saudade. 3 dias indo, 3 dias voltando. Pensa, Tati, 3 dias dentro do ônibus, a gente sofre um bocado, não sofre? Imagina, essas estradas do Brasil aí lá fora, né? Então, a gente observamos isso, e estamos acrescentando a nossa expertise, tem dado muito resultado também, sabe? Perfeito. Pronto, Pedro, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Agradecer por ter esclarecido esse assunto, tá? Tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui tirou dúvidas sobre eu, como até a gente fala aqui nos bastidores, né? Eu morei em 2 vilas de funcionário, né? Uhum. Então, tinha muita informação de como era a gestão. Fui pelo benefício mesmo, depois eu entendi lá como é que funcionava. Foram 2 vilas, cada uma tinha sua distinção, mas tenho certeza que quem chegou até aqui vai entender a importância, né, de uma empresa dar esse, pode chamar de benefício, por assim dizer, e como é que é a gestão, como também saber até negociar, né, com isso. Sim. Gostaria de deixar seus contatos, o pessoal entrar em contato sobre esse assunto, sobre contratação desse serviço, fique à vontade. Claro, eu fico à disposição do seu programa, de todo mundo que precisar dar palestras, discutir sobre o assunto, fazer matéria, enfim. Eu acho que é um assunto, que eu falei lá no início, importante, que deve ser discutido. Então, a minha rede social é Fued Mansur, tanto no LinkedIn quanto na minha rede social. Pode estar me chamando lá, pode estar conversando, que a gente vai ter um imenso prazer de estar vendo a necessidade e a realidade da sua empresa e tentar trazer a melhor solução para cada empreendimento, para cada empresa. Nós atendemos aí o Brasil inteiro. Fico mais no aeroporto viajando de cidade em cidade do que próprio em casa, porque a gente fala que é uma cachaça. A gente pega amor, a gente conhece várias pessoas, a gente conhece vários locais que eu nunca imaginei que eu iria. Então, se eu fico à disposição para estar aí atendendo, vendo, enfim, é só estar me chamando aí, Fued Mansur, só me seguir, só me mandar o direct que a gente faz essa consulta, essa pesquisa aí, enfim, qualquer demanda que tiver necessário aí. Perfeito, Fued. Novamente, muito obrigado aí pela sua participação, tá? Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, seu site é atobin.com, saiba mais. A Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, e a Revo Geoscience, acesse o site revogeoscience.com e saiba mais. Fued, muito obrigado novamente. Lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Obrigado, viu? Ótimo dia.
O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.